E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula, né? Recomeçando nossa jornada, já entrando no segundo capítulo do nosso livro didático, a República Oligárquica, e nós vamos dividir o estudo desse capítulo 2 em três aulas, certo? Então a gente vai um pouco mais devagar, né, para a gente ir mastigando um pouco mais os conceitos, né, os fatos, né, que são mais significativos para que a gente possa fazer sempre essa relação entre o passado e o presente, né, que é o nosso objetivo sempre nas aulas de história, poder compreender, né, essa realidade presente que nós vivemos, mas a partir do conhecimento do passado. Então, o título da nossa aula de hoje, como vocês estão vendo aí na tela, é O Novo Brasil, os primeiros anos da República. Observem que eu estou colocando novo entre aspas, né? Percebam, porque dentro daquela perspectiva que sempre nós apresentamos das mudanças e permanências, né? Já que a história é sempre feita assim, a gente precisa ter essa chave para compreender o processo histórico, né? Essa transição, essa linha do tempo, né? Que vai do passado para o futuro. Mas quando nós olhamos para a história, né? Nós fazemos o contrário às vezes, né? Nós também olhamos do presente para o passado. Então, assim nós vamos percebendo aquilo que muda e aquilo que permanece. Mas não só para perceber, mas para entender também, né? Porque que algumas coisas mudam, porque algumas coisas mudam rapidamente, outras mudam mais devagar. Então, na aula passada, nós falamos sobre o conceito de cidadania e república. E eu tentei mostrar a vocês como houve, de certa forma, uma mudança, né, nas características da cidadania aqui no Brasil depois da proclamação da República. No entanto, essa mudança ela é bastante lenta. É por isso que eu estou colocando aí, entre aspas, a palavra novo. Porque se nós temos um novo Brasil, e é verdade, porque houve uma mudança política importante. Nós deixamos de ser uma monarquia a partir de 1889, com a proclamação da República. Então, nós temos uma nova forma de governo, e, evidentemente, isso é uma mudança significativa. Mas, para a população, de uma maneira geral, né, se nós pensarmos nas questões sociais, aí nós vamos ver que essas mudanças foram acontecendo, se vocês me permitem dizer, a passos de tartaruga, né? Ou seja, muito lentamente. Mas vamos lá, né, para a gente ir entendendo isso tudo. Bom, o capítulo 2 se chama A República Oligárquica. E como vocês já devem estar se acostumando, eu não gosto de ficar trabalhando os fatos, né, o que aconteceu, o que não aconteceu, sem a gente entender o significado dessas palavras, que são conceitos, né? Então isso precisa ser compreendido, até porque é uma palavra que nós usamos até hoje. Então não vamos ficar usando essas expressões sem entender o que elas significam, né? Senão a gente não compreende a história. Então, o que significa oligarquia, já que a república era uma república oligárquica? Segundo o dicionário Michaelis, e eu deixei o link lá na descrição do vídeo, viu? Se vocês quiserem conferir, lá no dicionário Michaelis, no site, né, eles definem assim, oligarquia: regime político em que o poder é comandado por um número restrito de pessoas que pertencem ao mesmo partido, classe ou família. Veja bem, no caso brasileiro, a gente não pode dizer que é uma mesma família, né, que governava o país, e nem exatamente o mesmo partido. Apesar da maioria dos políticos pertencerem ao Partido Republicano, mas não existia apenas um partido republicano. Você tinha o Partido Republicano Mineiro,
Você tinha o Partido Republicano Paulista, né, que inclusive era o mais tradicional, né? Ele foi fundado, né, o movimento republicano foi fundado lá no interior de São Paulo, na Convenção de Itu, né? O Manifesto Republicano foi publicado lá, foi feito lá, vocês estudaram isso no primeiro capítulo. Bom, mas não existia somente um partido, apesar de que, né, todos eles convergiam para a ideia da defesa da República. Só que tem uma palavra nessa definição aí de oligarquia que é importante: classe, certo? Então, quando nós pensamos em classe, nós vamos pensar num grupo de pessoas, numa elite que pertenciam justamente a um mesmo tipo de classe econômica, vamos dizer assim. Ou seja, era um grupo de pessoas mais ricas, e essas pessoas mais ricas ficaram justamente ricas por causa da produção e da venda, né, da exportação do café. Então, quando nós falamos em oligarquia aqui no Brasil, quando nós dizemos que nesse momento, depois da proclamação da República, o Brasil era governado por uma oligarquia, essa oligarquia era um grupo de pessoas, uma elite de pessoas ricas, de pessoas abastadas economicamente, e o poder financeiro dessas pessoas vem de quê? Justamente da produção e da exportação do café. Certo? Então, isso se justifica quando nós pensamos na ideia de uma república oligárquica. Então, na definição aí, quando o dicionário Michaelis coloca assim, um grupo ou um número restrito de pessoas. Isso significa dizer que a massa, ou seja, a população, né, o povo de uma maneira geral, não tinha tanta participação política. Lembram da frase do Aristides Lobo que vocês viram no primeiro capítulo, né? O povo assistiu bestializado à proclamação da República, ou seja, desde aquele momento já se entende que o povo teve pouca participação. Essa participação ela vai aumentando um pouco, né, com o tempo, mas não nesse primeiro momento. Né? Por isso que nesses primeiros anos, nessas primeiras décadas da República, nós vamos dizer que ela é uma república oligárquica, ou seja, governada por um pequeno grupo de pessoas. E quem são essas pessoas? As pessoas da elite econômica. E essa elite econômica é formada, vou repetir mais uma vez para ficar fechado, essa elite econômica é formada principalmente por aqueles que nós chamamos também de barões do café, né? Os fazendeiros, grande parte deles escravocratas, né? Que exportavam o café, que era o principal produto gerador de riqueza no Brasil. Perfeito, pessoal? Sigamos. Então, no capítulo 1, quando vocês estudaram a proclamação da República, né? Ou seja, os momentos decisivos, né, da transição da monarquia para a República, vocês viram justamente que ela nasceu, ela quem? A República, da insatisfação das elites, né? Ou seja, dos banqueiros, dos industriais, dos cafeicultores, dos comerciantes, né? Então, quando eu digo que depois da proclamação da República, o Brasil é governado por elites, são justamente essas elites que vão derrubar a monarquia, né? E vão expulsar a família real, a começar por Dom Pedro II. E aí, os outros motivos importantes, justamente para que nós tivéssemos, né, a proclamação da República e a derrubada da monarquia, foi a questão dos escravos. A questão dos escravos, vocês já sabem, estudaram no primeiro capítulo, é a abolição da escravatura, né? Essa abolição da escravatura vai prejudicar, digamos assim, aqueles barões do café, aqueles fazendeiros que tinham ainda uma quantidade grande de escravos. O escravo era um patrimônio, né? O escravo era uma propriedade deles, o escravo não era barato e essas pessoas se sentiram
prejudicadas, né? E queriam, inclusive, até uma compensação financeira pela perda desses escravos, né? Então, isso não acontecendo, essas pessoas vão tirar o apoio, essas pessoas que eu digo, os fazendeiros, donos de escravos, né, os barões do café, evidentemente. Então, eles vão tirar o apoio à monarquia. A outra questão que vocês estudaram é a questão militar, que é justamente quando o exército passa a ser a favor da proclamação da República, o exército que tinha muito pouca participação política, mas ganha justamente prestígio depois da Guerra do Paraguai. Certo? Nós não vamos aqui repetir uma explicação que já foi feita, né, no capítulo 1, mas é só para lembrar a vocês quais são esses grupos, quais são essas pessoas que são responsáveis pela proclamação da República. E por que isso é importante? Porque se eu digo que os primeiros anos da República é uma república oligárquica, é uma elite, é um grupo de pessoas que vão de fato tomar o poder e governar o país, a gente tem que entender quem são essas pessoas e de onde elas vieram, né? Elas vieram justamente da derrubada da monarquia. Então são os militares, são os cafeicultores, são os industriais, certo? Agora, muito importante, e esse elemento aqui eu vou, digamos assim, acrescentar aquilo que vocês já estudaram no primeiro capítulo. Pessoal, por mais que todas essas pessoas, algumas já defendiam a República há mais tempo, outras passaram a defender meio ali em cima da hora, né? Porque ficaram descontentes com a monarquia, com Dom Pedro II. Então, aquele grupo defendia a proclamação da República. Mas prestem atenção, mesmo dentro desse grupo havia divergências. Então, nós temos três tipos de ideias republicanas aqui para o Brasil, como vocês podem conferir aí na tela, certo? Vocês provavelmente, eu acho que a maioria está assistindo pelo celular e deve estar vendo um pouco pequeno aí esses textos. Então, eu vou ler só o que está destacado em azul. Um liberal, né, ou seja, o modelo liberal, o modelo jacobino e o modelo positivista. O modelo positivista era aquele modelo que centralizava mais os poderes em torno do governo federal, certo? O governo jacobino, ou a República Jacobina, defendia uma participação maior do povo. Então, era um projeto de república em que o povo teria uma participação maior. E isso é interessante, né, para a gente lembrar, porque na aula passada eu expliquei a vocês que república significa coisa do povo, né? Então, no caso, os jacobinos, esse grupo, né, que era chamado de jacobino por conta lá da Revolução Francesa também, eles defendiam uma maior participação do povo depois da proclamação da República. Mas, Josemar, o que foi que vigorou mesmo? O que vigorou foi esse projeto que nós chamamos de liberal, que era um projeto que defendia a descentralização política, ou seja, os poderes não iam ficar tão concentrados no governo federal. Esse governo ia ser também distribuído entre os estados, né? Tanto que na época da monarquia eram chamados de províncias, como por exemplo a província do Ceará, a província de Pernambuco, a província de São Paulo. Com a proclamação da República, eles não são mais províncias, eles são estados, né? E os governadores desses estados vão ter mais poder, certo? Então, dentro desses projetos de república, o que vigorou foi esse que nós chamamos de liberal, certo? Mas num primeiro momento, a gente sabe que quem governa o Brasil, de fato, logo depois da proclamação da República, são os militares. Né? É por isso que nós chamamos esse primeiro momento de República das Espadas. O que vocês estão vendo aí na tela agora é um quadro, certo, bem conhecido, do Urias Antônio da Silveira, pintado em 1890, portanto um ano depois da proclamação da República, e mostra o dia 16 de novembro de 1889, ou seja, um dia depois, né,
que o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. Então, esse momento que está sendo retratado é o momento em que Dom Pedro II recebe a carta, que é um ultimato, né? Digamos assim, entre aspas, é um convite para ele e toda a família real se retirar do país, né? E aí sim nós temos o início da República no Brasil. Na aula passada, a nossa preocupação, né, foi definir o que é exatamente o conceito de república e principalmente de cidadania, onde nós falamos que direitos e deveres, né, estão juntos, são duas faces da mesma moeda dentro dessa república que prega o exercício da cidadania. Aí eu escrevi, eu acho que esse print eu usei inclusive na aula passada. A construção da cidadania no Brasil ganha força com a proclamação da República. Porém, isso vai acontecendo muito lentamente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Constituição de 1891 e eu vou mostrar isso a vocês, ok? Se tem alguém, né, algum de vocês que não assistiu a aula passada, por algum motivo, voltem, certo? Porque a aula da semana passada sobre a cidadania é fundamental, tanto para a compreensão do capítulo 1, como para o capítulo 2, ok? Então, eu retirei esse texto aqui, que eu queria que vocês acompanhassem, lá da página 28, certo? É logo na abertura da página 28, a abertura do capítulo 2. Eu vou ler para vocês. O hino nacional e a bandeira são símbolos importantes de uma nação. Eles representam o país em eventos internacionais e contribuem para nutrir sentimentos de identidade entre as pessoas que dele fazem parte. Mas as bandeiras e os hinos não são os únicos símbolos de um país. Existem muitos outros, como monumentos, pinturas, canções, livros, histórias, heróis, times de futebol, entre outros. Nenhum símbolo, porém, dura para sempre. Esse ponto é fundamental, viu, pessoal? Nenhum símbolo dura para sempre. Uma transformação social ou uma mudança na forma de governo podem provocar a criação de novos símbolos para representar a ruptura com o passado e até mesmo a ressignificação de símbolos antigos. Então, fiz questão de fazer essa leitura para vocês, porque essa introdução do capítulo 2, ela meio que resume aquilo que nós vamos discutir nesta aula. E eu escrevi embaixo, né, o que eu sempre gosto de dizer: mudanças e permanências. Então, se nós temos uma mudança de governo, se agora nós temos uma república em substituição à monarquia, então nós vamos ter novos símbolos, nós vamos ter novos heróis, nós vamos construir uma nova imagem da nação. Começando pela bandeira, é claro, não é, pessoal? Então, quais são os objetivos de aprendizagem desse capítulo 2? Identificar as permanências e rupturas econômicas, políticas, sociais e culturais no Brasil no início da República, né? Essa que nós chamamos de República Oligárquica, e refletir sobre o conceito de cidadania nos primeiros tempos republicanos e na atualidade. E isso nós vamos fazer em 3 aulas, certo? Esta é só a primeira. Então, como eu falei para vocês, muda-se o governo, né? Muda-se a forma de governo, agora nós temos uma república, então os símbolos vão ser também alterados. E uma nova imagem dos heróis do Brasil precisa ser construída. E quando a gente diz construída, é construída literalmente, né? Elas precisam ser feitas. Então, o que vocês estão vendo à direita aí é um monumento que fica lá na cidade do Rio de Janeiro, em homenagem ao Marechal Deodoro da Fonseca, que foi aquele que proclamou, digamos assim, a República, né? Lá naquele 15 de novembro de 1889. Então, ele está sendo homenageado aí nesse monumento, né? Que as pessoas passam, as pessoas veem, as pessoas ficam sabendo que ele é o herói da proclamação da República, né?
É lógico que existem outras formas também de você construir esse imaginário. O próprio dia 15 de novembro é feriado, é um feriado nacional, né? Então, nesse dia, o país para, as coisas não funcionam. Por quê? Em homenagem à proclamação da República. Vocês estão vendo a bandeira, né? Como a bandeira do Brasil imperial, que está à esquerda, ela é mudada para a bandeira do país já na República. E eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Né? Por mais que seja uma coisa que vocês já tenham visto, mas eu chamo a atenção para as mudanças e as permanências. Mais uma vez usando essas palavras para não sair da cabeça de vocês, né? Sempre que a gente for comparar o passado com o presente, a gente vai pensar no que muda e no que permanece. Então, é verdade, ó, que houve a mudança na bandeira, mas observe as formas geométricas, né? O losango, o retângulo verde, né? O losango amarelo. É lógico que a imagem central ela é alterada, né? Porque o símbolo da família imperial, a coroa, né? Do monarca, isso não pode mais existir. Agora nós somos uma república. Então no centro nós vamos ter um círculo com o texto Ordem e Progresso. E esse Ordem e Progresso é o que, pessoal? É o lema dos positivistas, que faziam parte, né, dos grupos, de um dos grupos que queriam a proclamação da República. Muito bem, sigamos. Eu queria que vocês analisassem comigo também esse outro quadro muito conhecido que foi pintado em 1919. Portanto, pessoal, 3 décadas depois, né, da proclamação da República. Mas é interessante porque é um quadro que foi pintado justamente na época que nós estamos estudando, que são as primeiras décadas, né, da República. Então, esse quadro foi pintado pelo Pedro Bruno e ele meio que representa a proclamação da República. Então, tentem, façam um esforçozinho para vocês perceberem essas setas azuis que eu coloquei, viu? Essas setas azuis, claro, não faz parte do quadro. O quadro está no livro de vocês também. Mas eu coloquei algumas setas para mostrar os detalhes. Por exemplo, as mulheres costurando, né, a bandeira, elas estão costurando a bandeira do Brasil. Então, a bandeira, nesse caso, está representando um país que está nascendo. E olha que coisa interessante, nós temos 2 crianças. Uma criança está agarrando, né? Ela está se agarrando na bandeira como se estivesse sendo protegida. E, aliás, a outra criança que está deitada, ela está coberta, né, de fato, com a bandeira do Brasil. Ou seja, ela está sendo protegida pelo manto, né? Como se fosse um manto que protegesse essa criança, que cobre essa criança, que é o quê? O futuro do Brasil. Então vejam as imagens, né, que são construídas pela República. Mais para cima, se vocês observarem, tem 2 quadros na parede. Um quadro é o de Deodoro da Fonseca, né? Aquele que proclama a República, digamos assim, ele é o herói. A gente sabe que a República não foi proclamada por uma pessoa, né? Mas é um projeto que dura algumas décadas, que reúne muitas pessoas, muitas lideranças, mas na história nós temos esse costume, né? De eleger um herói, né? Aquele que vai liderar, aquele que vai, de fato, ser o grande realizador. Então, essa figura é a figura do Deodoro da Fonseca, por isso que ele está ali representado no quadro. Ao lado do quadro do Deodoro da Fonseca, nós temos o quadro com Tiradentes, certo? Personagem que a gente vai falar daqui a pouco. E a outra seta mostra a imagem de uma santa, né? Para mostrar também essa relação com a religiosidade. Observem bem esse quadro, depois olhem no livro, porque a gente vai ter uma atividade sobre ele que eu vou explicar daqui a pouco, certo? Então, esta imagem agora, ou estas 2 imagens, são daquele que vai ser eleito, que vai ser escolhido como o grande herói da República no Brasil, que é o personagem que nós conhecemos como Tiradentes, né? O Joaquim José da Silva Xavier,
ele participou de um movimento que tinha acontecido, cara, 100 anos antes, que é a Conjuração Mineira, né? Chamada também de Inconfidência Mineira. Mas uma das bandeiras, né, um dos motivos de luta lá da Conjuração Mineira, vocês estudaram isso no 8º ano, era justamente a proclamação de uma república lá na região das Minas. Então, como ele defendia, né, como Tiradentes defendia a república, então ele é colocado como um herói, até porque ele perdeu a vida. Ele se sacrificou, né? Ele foi martirizado, ele foi morto porque ele defendia a república. Então, nesse caso, eles vão fazer o quê? Construir uma imagem quase sagrada, certo? De Tiradentes. Observem que ele é pintado de uma maneira religiosa, inclusive até a semelhança das imagens que nós conhecemos de Jesus Cristo. E Tiradentes também é pintado como um militar, certo? Por que ele é pintado como militar? Porque de fato ele era um militar também. E o fato dele ser militar vai ser muito importante para que ele seja eleito, né? Como um mártir, como um herói da República. E se nós temos um feriado no dia 15 de novembro, né, para celebrar a proclamação da República, nós temos um feriado também chamado Dia de Tiradentes, né, que é justamente em referência ao dia da morte dele, 21 de abril. Tanto que isso é tão significativo que o episódio do nosso podcast Leituras para Entender o Mundo dessa semana vai ser justamente sobre essa questão da construção dos heróis, certo? E aí eu vou trabalhar principalmente o Tiradentes. Então, se alguém ainda não está sabendo, coisa que eu não acredito a essa altura do campeonato, né? Mas tudo bem, mas vou explicar. Toda semana nós temos um podcast chamado Leituras para Entender o Mundo. E nesse podcast que eu coloco no Google Sala de Aula, viu? Eu disponibilizo lá e eu vou começar a colocar o link também lá no YouTube, viu? Na descrição do YouTube. Então, vocês têm um episódio para aprofundar um tema que a gente discute na aula. Então, o episódio dessa semana é chamado A Construção dos Símbolos, viu? Então, é onde eu gravo uma pequena fala de menos de 10 minutos, mas eu leio um texto, que nesse caso é um texto do José Murilo de Carvalho, tirado do livro A Formação das Almas. Eu leio o trecho, né, desse livro e eu faço alguns comentários, certo? Fazendo uma relação, um paralelo com a aula que vocês estão assistindo agora. Então, não deixem de ouvir. Então, a construção de Tiradentes como um herói tem relação, né, com o fato dele ser militar também, porque os primeiros presidentes do Brasil, ou seja, depois da proclamação da República, eram presidentes militares. O Marechal Deodoro da Fonseca e depois o Marechal Floriano Peixoto. É por isso que nós vamos chamar, né, essa primeira etapa, né, esse primeiro momento da República, de República das Espadas, justamente porque a espada era o símbolo, né, do Exército Brasileiro. Então, esse é o Deodoro da Fonseca, ele foi o primeiro presidente do Brasil. E o governo dele, pessoal, tem dois momentos, na verdade, né? Num primeiro momento, a gente chama de governo provisório, porque assim que a monarquia foi derrubada, ele assume como presidente e governa de 1889 a 1891. Mas aí ele é eleito presidente, certo? Há uma eleição, a primeira eleição, né, para presidente do Brasil, e ele mesmo ganha. Então ele assume mais uma vez, só que agora eleito. Só que esse segundo momento do governo dele não vai durar nem um ano, porque por dois motivos principalmente. Por causa de uma crise econômica, essa crise econômica é chamada de encilhamento, certo? E gera um pandemônio no Brasil. Foi uma crise financeira gravíssima, por conta principalmente da liberação de crédito. E aí, além dessa crise econômica, nós tivemos uma crise política, porque os deputados e os senadores estavam elaborando leis com as quais Deodoro da Fonseca não estava concordando.
Então, o que é que ele faz, pessoal? Ele fecha o Congresso. Ele fecha o Congresso. E depois que ele faz isso, essa medida autoritária, né, ditatorial, vai acontecer uma reação forte contra ele, inclusive até do próprio exército. Então ele renuncia, certo? Então, quando ele renuncia, assume o vice Floriano Peixoto. Só que veja que coisa interessante, o Floriano Peixoto não podia assumir porque a Constituição brasileira, né, que foi aprovada justamente em 1891, eu vou falar dela daqui a pouco, dizia que o vice só podia assumir se o presidente renunciasse depois de ter passado no mínimo 2 anos de governo. Só que o Marechal Deodoro da Fonseca não tinha completado nem um ano, né, depois que ele foi eleito. Então houve uma revolta da Marinha Brasileira, certo? Que é chamada de Revolta da Armada. Vocês estão vendo aí o nome na tela. Essa revolta da Armada foi justamente para tirar Floriano do poder, porque eles alegavam que era ilegal o fato dele ter assumido. E além dessa revolta da Armada, ele teve que reprimir, ele teve que lutar contra outra revolta que aconteceu no Brasil na época, que foi a revolta federalista, né, ou a Revolução Federalista, lá no Rio Grande do Sul, por conta de ter sido deposto, né, eles queriam derrubar o governador que tinha sido eleito, que era do mesmo grupo político do Floriano. Mas Floriano conseguiu vencer essas duas rebeliões, essas duas tentativas de revolução e continuou no poder. Certo? Então, como eu disse a vocês, nas próximas aulas a gente vai começar a falar sobre os governos civis, né? Porque nesse primeiro momento nós tivemos esses dois militares no poder. Aí depois a gente vai ter os governos civis, certo? A gente vai falar agora sobre a Constituição de 1891. Bom, quais são então as principais características dessa Constituição de 1891? Primeiro, ela é a Constituição que vai inaugurar de fato a República no Brasil, né? Porque as leis que vigoravam no Brasil eram as da primeira Constituição, que foi feita em 1824, a Constituição que foi praticamente escrita, né, pelo Dom Pedro I. Então, esta é a primeira Constituição republicana, certo? Então, o que é que ela vai, digamos, determinar? Primeiro, o presidencialismo, ou seja, o Brasil vai ser governado a partir daquele momento por um presidente, certo? Segundo ponto, separação de poderes. O que significa isso? Ah, Josemar, então agora vai existir o poder executivo, legislativo e judiciário. Não, cara, isso aí já existia. Só que agora eles vão ser autônomos, certo? Eles são separados, porque não vai mais existir um poder que, de certa forma, governa os outros, que era o poder moderador. Quem exercia o poder moderador era um imperador. Não existe mais a figura do imperador, certo? Então nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário. Não temos mais esse poder moderador e os poderes são autônomos, ou seja, eles são independentes entre si. O terceiro ponto que vocês estão vendo aí é o Estado laico. E o que é que significa isso? Que o Estado não tem mais religião oficial. Na época do Império, o catolicismo era a religião oficial, nós não temos mais isso, certo? Nós temos liberdade de culto. Agora, observem esse último ponto, certo? Porque ele é muito importante para a gente entender, inclusive, a razão de eu ter dado a aula da semana passada sobre a cidadania. O direito de votar não incluía mulheres, analfabetos, mendigos e religiosos. Certo? Olha que coisa interessante, porque nós vimos na aula passada os tipos de direitos, né? Os direitos sociais, né? Os direitos civis, os direitos políticos. E qual é o direito político mais importante? É o direito de votar. Porque é um momento em que você exerce a cidadania mais do que em qualquer outro momento. E aí você está excluindo as mulheres, os analfabetos, os mendigos e religiosos.
Então, cara, se você for pensar na quantidade de pessoas que não sabiam ler e escrever na época, você já está excluindo uma quantidade gigantesca de pessoas. E as mulheres, normalmente, são a metade da população. Então, na verdade, você praticamente quase ninguém votava, né? As estatísticas mostram que em torno de 2, 3, aí aumentando um pouquinho, né? 4, 5% das pessoas podiam votar. Quer dizer, era uma cidadania ainda que estava sendo construída a passos de tartaruga, né? Como eu disse naquela hora. É por isso que eu coloco até essa questão aí para vocês, né? Problematizando a história. De acordo com o texto da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1891, porque olha que coisa interessante, era chamada de República dos Estados Unidos do Brasil na época. Houve uma ampliação significativa da cidadania no Brasil. Então, se a gente for pensar com a proclamação da República, nos primeiros anos, né, depois da proclamação da República, houve um aumento significativo da cidadania, cara, a gente só pode concluir que não, né? Porque aí você está excluindo quase a totalidade da população do direito de votar. Então, para a gente ir encerrando, né, eu gostaria de fazer a leitura de um trecho do livro História do Ceará, de Ayrton de Farias, quando ele faz uma reflexão, né, em torno aí dessa proclamação, desses primeiros momentos da proclamação da República. Ele diz: uma vez instaurado, o novo regime não mudou as estruturas sociais do país. O latifúndio continua a base da vida econômica, enquanto a maior parte da população continuou excluída das decisões políticas nacionais. Inclusive, muitos cargos importantes da República continuaram ocupados pelos mesmos políticos oligarcas que haviam servido a Dom Pedro II. Então, assim, por esse ângulo aí que o Ayrton Farias está vendo, a gente vai ver que a gente vai perceber que não houve nesses primeiros momentos uma mudança assim tão significativa, né? Muito bem, pessoal. Cara, último aviso, não esqueçam de verificar os links que estão na descrição desse vídeo, viu? Eu faço sempre a pesquisa de links para aprofundar justamente em alguns elementos da minha fala aqui nesse vídeo e nas outras aulas também. E também porque às vezes eu retiro algumas informações e algumas imagens desses sites e aí vocês podem conferir lá através desses links. Eu peço a vocês também, como alguns alunos já estão fazendo, comentem, certo? Se inscrevam no canal, porque assim vocês já são notificados quando eu colocar a videoaula. E o mais importante, escrevam algum comentário, mas assim, comentários sobre a aula, certo? Sobre o tema da aula, sobre aquilo que eu estou falando para vocês aqui nessa aula. Se tiverem alguma dúvida, vocês perguntam também nos comentários, porque eu respondo a todo mundo, viu? Mas eu queria só frisar essa questão. Vamos comentar apenas as coisas relacionadas ao que nós vimos nesta aula, viu? Porque é uma forma da gente interagir também. Não fica interessante? A dúvida de um, se for colocado lá nos comentários, eu respondo, e é uma forma também da gente interagir. Ok, pessoal? Muito bem, agora a gente vai para as atividades. Pronto, eu retirei aqui a captação do meu vídeo, né? Justamente para não atrapalhar a visualização da atividade. Pessoal, nós temos 4 questões, né, como de costume. A primeira questão eu já tinha avisado a vocês, é sobre o quadro A Pátria, né, do Pedro Bruno. Então eu vou ler. No quadro A Pátria, de Pedro Bruno, sabe-se que as mulheres retratadas são a esposa, né, e as filhas de Benjamin Constant. Então a questão é: pesquise mais sobre esse integrante do grupo que derrubou a monarquia e instituiu a república em nosso país. Em resumo, qual foi o seu papel nos momentos decisivos para a queda de Dom Pedro II e quais as ideias que ele defendia, viu? Então, Benjamin Constant é um cara que teve muita importância na proclamação da República. E é interessante a gente conhecer um pouquinho mais sobre as ideias que ele defendia.
ok? Então vocês vão fazer uma pesquisa sobre ele, quem foi ele e o que ele defendia. Beleza? Vamos para a segunda. Na segunda, observem como esse quadro é importante, né? Eu estou colocando ele novamente. E aí eu estou retirando essa questão do próprio livro de vocês, da seção para organizar as ideias. Observe novamente a tela A Pátria, pintada por Pedro Bruno, em 1919. Com base na leitura dessa imagem e do intertítulo, O Nascimento da República, responda: por que o pintor representou mulheres costurando a nova bandeira e um bebê coberto por ela no quadro A Pátria? Claro, se você prestou atenção na minha fala, você já tem uma indicação da resposta, mas aí você pode usar o que eu falei como ponto de partida e acrescentar suas próprias percepções. Pessoal, essas duas próximas telas eu não vou ler para não ficar extenso demais, mas o que eu estou colocando para vocês é um trecho, essa imagem que vocês estão vendo agora é um trecho da Constituição, viu, de 1891. E essa outra é um trecho da Constituição de 1988, que é a Constituição que está em vigor atualmente. E é claro, vocês já devem imaginar que eu vou pedir para vocês fazerem uma comparação. Então, nos cards anteriores, você teve acesso a trechos das Constituições de 1891 e 1988, respectivamente. Nesse caso, procurei destacar um ponto essencial para qualquer regime democrático e republicano: o direito ao voto. Após analisar esses documentos, responda: quais são as principais diferenças entre a Constituição de 1891 e a de 1988 no que se refere ao processo eleitoral no Brasil? Ou seja, vocês vão perceber, vocês vão tentar perceber em relação ao direito de votar, certo? Qual é a diferença entre uma e outra Constituição? Nessa próxima e última questão, também não vou ler esse card, né, esse texto, porque vocês vão ter lá no formulário para ler, não tem necessidade de eu ler agora. Mas esse texto é tirado de um livro chamado Sua Majestade o Café, que inclusive é citado, é indicado no livro de vocês, viu? Vocês vão ler esse texto sobre a importância do café para vários aspectos da história do Brasil. Então, o texto que você leu acima, né, que é, no caso é o card anterior, é a apresentação do livro Sua Majestade o Café, que conta a história social do Brasil entre meados do século XIX e metade do século passado, ou seja, o século XX. Tomando como objeto de investigação a produção e comercialização do café. Inspirado nesse trabalho, eu proponho uma atividade semelhante para você. Eu vou ler a questão e vou explicar. Que objeto poderia ajudar a contar a história de sua família? Justifique. Então, pessoal, eu vou até ligar a minha câmera novamente aqui para que fique bem assim, mais enfatizado, né? O que eu vou falar. Cara, é assim, ó. Essa questão é muito interessante e já tô ansioso para ver o que é que vocês vão fazer. A autora desse livro aí, ela mostra como o café ajuda a contar a história do Brasil. Porque o café, ele foi o produto, né, mais comercializado pelo Brasil. Ele enriqueceu muita gente, mas muitas pessoas foram escravizadas por causa do café. Algumas cidades se desenvolveram por causa do café, outras acabaram praticamente abandonadas, né, quando naquela região o café deixou de ser produzido. Então as pessoas têm muitas lembranças, né, a respeito desse tempo. O café foi muito importante para a história do Brasil. Então nós vamos pensar em algo que seja importante para a história da nossa família, certo? Então, se o café é um produto, é um objeto, é uma coisa que ajuda a entender a história do nosso país, vocês vão pensar num objeto que ajuda, né, a entender ou a pensar ou a lembrar da história da família de vocês, certo? Josemar, dá alguns exemplos para a gente entender melhor.
Cara, cada família às vezes guarda em sua casa um objeto, uma lembrança, né? Que foi de um avô, um bisavô. Por exemplo, um álbum. Na minha família é muito importante os álbuns de fotografia, certo? Que minha mãe tem guardado na casa dela. Então, sempre tive o costume de pegar aqueles álbuns, ela me contar quem são aquelas pessoas. Às vezes, na casa de vocês, pode ser um ferro de engomar antigo, pode ser a imagem de um santo, entendeu? Pode ser uma radiola que vocês, né, têm de um avô, de um bisavô de vocês. Então, vocês vão pensar num objeto, certo? Que, de certa forma, passou muito tempo na família de vocês e ajuda um pouco a contar, né, a história da família de vocês, certo? Aí vocês dizem que objeto é esse e vocês explicam qual a importância desse objeto para alguém, né, da família de vocês ou para todo mundo. Certo, pessoal? Pode ser até uma fotografia, inclusive. Vocês não vão precisar mandar para mim, não, viu? Em outro momento a gente pode até compartilhar isso aí, mas vocês só precisam citar qual é o objeto e justificar, ok? Então, estamos, atividade explicada. Agora a gente vai chegar no final da nossa aula. Perfeito? Valeu, pessoal. Obrigado. Procurem fazer as atividades dentro do prazo, viu? E não deixem de escutar o podcast. Tanto o Leituras para Entender o Mundo, como o Mais História, que é a correção das atividades. Valeu, bons estudos e até a próxima.